Cancelamento nas redes sociais é caso de democracia e justiça social ou pseudo-ditadura do povo contra o povo? Até o final desse vídeo você vai entender quando que um caso é o A e quando um caso é o B e poder discernir essas duas situações. Antes de mais nada, meu nome é Matheus Felipe, eu sou professor universitário de comunicação e eu te ajudo a discernir as questões da sociedade, as questões da comunicação, para que você desenvolva senso crítico e não fique passivo nesse excesso de informações. O caso de cancelamento que mais está viralizando aqui no Brasil é o caso da influenciadora Pietra Bertolazzi e do fã-clube da banda BTS, aquilo que se reconhece como ARMY. Esse caso foi um caso que pegou todo mundo de surpresa, mas é um caso que está sendo muito falado até agora. O que aconteceu foi, na final da Copa do Mundo, o grupo de K-pop BTS se apresentou e a influenciadora Pietra Bertolazzi fez uma postagem que a denúncia foi uma suposto caso de xenofobia e homofobia. Por isso, o fã-clube desta banda BTS acabou tendo um bom número de ataques à influenciadora, pegaram seus dados e acabaram movendo toda a internet, não só as redes sociais, nisso. As questões políticas, as questões do dia a dia dela, e ela teve que restringir as suas redes sociais, né, e também perdendo um pouco do seu trabalho. A questão é, o povo se dividiu em dois grupos. O grupo está a favor da influenciadora, entendendo que os ataques são de forma descabida e até desumana, né? E até também denúncias de crimes em relação a esse público. Mas o outro lado, que por discordâncias e também crenças de que esta influenciadora cometeu crimes, acham que isso foi uma resposta social que a influenciadora fez e já vinha fazendo em outros casos, supostamente. O que nós precisamos entender é que dentro das redes sociais, nós temos ambientes que é aquilo que a gente chama de terra de ninguém, né? Que dá voz àqueles que não tinham voz, o que pode gerar uma democracia, esse senso de povo, de voz, de poder do povo. Também pode gerar uma falsa segurança de que você pode falar o que você quer e você não vai ser responsabilizado por isso, o que acontece em muitos dos casos. Então nós temos que analisar as redes sociais não como nós analisamos as nossas relações presenciais, porque nas redes sociais nós estamos sendo mediados, por exemplo, por esta tela que eu falo e vocês estão me vendo do outro lado. Isso me gera uma falsa segurança de que eu posso falar absolutamente tudo o que eu quiser e você vai poder ver, não ver, responder ou não responder e eu não vou ser responsabilizado por isso. E isso faz com que as pessoas criem fakes, as pessoas criam contas que não têm fotos, que não têm nomes e façam esses ataques cibernéticos. E é difícil da justiça poder responsabilizar essas pessoas. Do outro lado, tem os próprios influenciadores, as celebridades, que acham que podem falar qualquer coisa, não medindo também o seu grau de violência, de ofensa, e isso pode causar um problema social também. Dentro de todas essas situações, nós temos que saber discernir essas duas questões. Nós, no nosso senso crítico, nós temos que analisar cada caso específico. E a gente tem que deixar de lado também um pouco do nosso viés político, do nosso viés social, o time que nós torcemos e assim por diante. Porque senão nós vamos estar sempre olhando as situações da maneira que alguém quer. Então, se você acredita muito no que eu falo, por exemplo, tudo que eu vier a opinar aqui, você vai ter esse viés. Porque você me considera uma credibilidade, uma autoridade no assunto e você acha que tudo que eu digo é verdade. Mas não, eu sou um ser humano que mesmo que eu esteja estudando, tenha especializações na área, esteja fazendo mestrado, eu posso ter várias opiniões que não estão de acordo com a própria realidade. Quando se trata de rede social, nós temos que dar um passinho para trás e poder analisar cada situação no seu contexto. Para você falar se essa influenciadora ela estava certa ou errada, você tem que entender quem é esta influenciadora, qual que é o contexto dela, quais as crenças dela e o que ela fez nesse ponto específico, para também não ser injusto com a influenciadora. Da mesma forma, para com esse grupo de fã-clube da banda BTS. Você tem que entender do que se trata essa banda, qual a cultura dessa banda, né, que é uma banda coreana, e quais são as vestimentas, o modo de cantar, o modo de dançar e essa toda a situação, para que você diga se aquilo foi uma crítica justa, uma crítica livre ou se envolveu algum tipo de crime. Da mesma forma que nós temos que analisar se a resposta desse fã-clube foi de acordo com aquilo que eles se sentiram lesados.
né? Temos que ver a questão da simetria das coisas. A gente tem que analisar, sim, ação e reação, mas nós temos que analisar qual a medida que isso foi feito, né? Aquela história do legítima defesa, será que foi em legítima defesa ou não? Então são várias coisas que nós podemos analisar e temos que analisar. Então esse discernimento, ele pode mudar toda a sua visão através das redes sociais. Você vai abrir este canal no YouTube e daqui a pouco você vai acabar sendo acometido por outros canais no YouTube, por pessoas que podem falar o mesmo assunto que eu falo, com vieses diferentes, com ideias totalmente diferentes. E isso é muito bom para a nossa democracia. Você, como espectador, você como usuário, você como receptor, você tem que desenvolver esse teu senso crítico. Então, se você não concorda com o que eu estou falando, apesar de eu não ter colocado nenhuma opinião aqui, mas se você não concorda com alguma opinião minha, procure saber o porquê que você não concorda. Só porque você não gostou da minha cara, só porque você não gostou do jeito que eu falo, ou você não gostou das minhas crenças. Para você criticar o lado A, você tem que entender o que o lado A acredita e você tem que entender o que o lado B acredita para que você possa ter argumentos contra outras coisas. A nossa sociedade vem tomando rumos que ninguém pode mudar de ideia. Se eu vier aqui falar alguma coisa, eu posso no dia seguinte mudar de ideia, certo? Eu sou um ser em mutação, um ser em desenvolvimento. A gente não aceita mais as mudanças de ideia e a gente não se preocupa mais com os argumentos que são tomados. Então, eu discordo de você e acho que você é um burro. Porque sim. Porque esse teu jeitinho de se vestir, porque esse teu jeitinho de falar. Não, a gente tem que entender que a gente pode sim discordar. Deve discordar. Eu discordo de muita coisa, até sou meio xarope com essas coisas. Mas eu preciso abrir as minhas ferramentas de pesquisas, os meus livros, que aqui tem um monte, e procurar saber qual é o argumento do lado contrário. E analisar na minha situação, na minha história, na minha cultura, o que eu acredito. Eu acredito que o lado A, o lado B, o lado C, o lado D, qual que é o que se adapta melhor às minhas crenças, aquilo que eu acredito como certo, como errado, ou como aquilo que convém e aquilo que não convém. Você precisa desse senso crítico. E é isso que a gente vai tentar tratar aqui na série dos outros vídeos que eu vou postar também. O que eu quero que você saia desse vídeo sabendo é que, independente da situação de cancelamento de redes sociais, analise os dois lados, os dois contextos e então tome a sua decisão. Não saia comentando nas redes sociais, espalhando violência ou até falsas afirmações, porque isso é um perigo muito grande. Certo? Agora, se você gostou desse vídeo, já clica em se inscrever aqui e também comenta o que você acha. Pode reclamar de mim, só não seja violento. Vamos manter a nossa democracia, a nossa paz aqui, a nossa conversa da melhor maneira possível. E eu sei que isso vai desenvolver as nossas pequenas comunidades. Talvez não resolva o mundo inteiro, mas talvez você e a sua família tenham uma nova forma de comunicação, uma nova forma de analisar o mundo, essa cosmovisão que nós precisamos ter. Certo? Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.